Quero trazer o mesmo texto que vem sido falado na quarta, na escola dominical e agora à noite. 1 Coríntios 9, 16. E depois nós vamos passear por outros. Mas este, eu creio que tenha que ser um lema para nós, neste ano de 2016. Um lema, um norte que nos motive. Nós estamos apenas iniciando um ano. Nós vamos fazer algumas coisas para que você sempre tenha isso em mente, visivelmente, manualmente também. Diz o texto, 1 Coríntios 9, 16. Paulo escrevendo à igreja: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho, ai de mim, ai de você. Hoje em dia, pregar o evangelho, tomar um púlpito para pregar, parece que é motivo de glória para o pregador. Olha como ele é eloquente, como ele prega, ele é empolgante. Alguns dão uns pulinhos. Alguns pregam na TV, outros não pregam na TV, uns estão na internet, outros não estão, mas parece que estão buscando a glória própria. Paulo não. E isso é recomendação para nós. Se anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar disso. Não é glória nenhuma. Eu já fui vaso, umas 50, 100 pessoas conheceram Jesus através de mim. Morra infeliz. Não sente mania de falar isso, não é brincando, né? Não é para morrer não, mas é uma expressão. Vá para lá, para baixo da égua, só. Nordestino tem essa expressão, vá para baixo da égua, não é? Porque não é para se gloriar, não é para se engrandecer, não fez mais que sua obrigação. Ai de tu se não fizesse isso. Era para fazer. Paulo, maior evangelista, pregador aos gentios, escritor. Se tirar os escritos de Paulo, parece que quase que acaba o evangelho. Acabou o Novo Testamento, ficou só os 4 evangelhos. Meus irmãos, e Paulo fala para mim, para nós: servo inútil, só fiz o que Jesus mandou, não fui além. Os empresários que nos ouvem na igreja e depois no vídeo, eu creio que todo empresário gosta de um funcionário, porque os meus ex-patrões sempre me falavam: não faça o que eu peço, faça antes de eu pedir, se antecipe. Bom, né, irmão? Funcionário desse é a benção. Porque se fizer só aquilo que pede, miserável. Sem criatividade, sem ir à frente, sem ir além. Não faça o que eu peço, faça antes de eu pedir. Isso é uma bênção na administração. E no reino de Deus, o Paulo só fez o que Jesus mandou. Então, por isso, ele é um normalzinho. Olha, isso diante dele. Só que a gente olha para o Paulão, coloca ele lá em cima, né? Ele só fez o que o mestre mandou. Ele não foi além. Agora, se tem gente não fazendo nem o que o mestre mandou, não vai dar tempo de falar o ai. Ai de mim, não vai dar tempo. Fulminou. Servo inútil que sou. Mas bem, irmãos, hoje à noite trago o tema: pregando o evangelho apaixonadamente. Eu gosto dessa expressão, não quando se diz respeito ao namoro, ao casamento, que a gente faz a distinção entre o paixão e amor. A gente sabe, a paixão passageira, e o amor é o que dura, o que fica, é o verdadeiro. Mas essa expressão apaixonado, ela dá uma ideia um pouco mais de fervor, acalorado, da paixão da juventude às vezes, que infelizmente depois, quando o caso passa uns anos, parece que a paixão passou, ficou só obrigação.
Obrigação de estar almoçando, obrigação de vestir, obrigação de deitar do lado daquele roncador, obrigação de estar junto. Mas acabou o brilho, acabou a alegria. E não é assim que deve ser o casamento. E é assim que não pode ser o evangelho. Tem que pregar o evangelho apaixonado, acalorado, com emoção, com sangue nos olhos, como diz alguns, mas também com lágrimas, emocionado por ver uma vida se arrependendo, ou ver uma vida necessitada, precisando do Senhor Jesus. Pregando o evangelho apaixonadamente. Quero que você pense isso para 2016, o ano da evangelização. Como é que eu faço para pregar o evangelho apaixonadamente? Primeiramente, pregando o evangelho apaixonado por Jesus. Amém? Você é apaixonado com esse amor acalorado, com esse amor que estimula a estar junto, com esse amor que estimula a vir na igreja, a estar em comunhão com a igreja, com a obra, esse amor que nos impulsiona. Você tem amor, mas o que te impulsiona é a paixão, é a emoção, é o calor. Para nós pregarmos o evangelho apaixonadamente, nós precisamos ter amor e paixão juntos, somados por Cristo. Eu vou perguntar, e creio que a maioria vai levantar: você ama o Senhor Jesus? Amém? Você pode levantar sua mão? Sim? Senhor, tu ama o Senhor Jesus? Agora, quanto ama o Senhor Jesus, apaixonado, somado ao calor, à emoção, eu não vivo sem Jesus, eu amo Jesus e vou trabalhar por Ele, porque eu não consigo desobedecê-lo, eu quero caminhar com Jesus. Então eu amo o Senhor Jesus apaixonadamente, somado à paixão. Você é apaixonado por Jesus? Sim. Diminuiu bastante as mãos erguidas. Diminuiu bastante. Porque se a gente ama, a gente pratica esse amor. Eu não consigo ver amor sem ação. A gente fala para os casais: você ama a sua esposa? Sim. Já disse para ela que a ama? Nada, ela já sabe. Lá no casamento eu falei. Lá 30 anos atrás já falei para ela. Se ela esqueceu, tem que tomar remédio de amnésia. Cavalo grosso, estúpido, né? Tem que falar. E eu sou um marido apaixonado, meloso ainda. Apaixonado e meloso, né? E todo meloso gostaria de ser melado também, e às vezes nem sempre, porque a recíproca não é verdadeira. A minha mulher me ama, mas não é melosa, que nem eu. Eu sou, o negócio é meio difícil. Mas eu gosto dessa paixão, e eu levo isso por o amor a Cristo. Eu não amo a Cristo somente, eu amo a Cristo e sou apaixonado, acalorado. Por que isso? Vamos abrir nossas Bíblias. Volta um pouquinho a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, de 8 em diante. O 8 e depois pula para o 13, não é em diante não. Vamos lá. 4, 8 e 4, 13. Vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar às autoridades da cidade. E depois no verso 13, eles
foi reconhecido por esse discurso que falou, e no verso 13, falam assim a respeito dele: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? O que ouvimos pela manhã é que você não pode pregar aquilo que você não tem. Você não pode ensinar para os outros aquilo que você não conhece. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. Pedro e João foram reconhecidos como homens intrépidos, mas porque eles estiveram na companhia de Jesus. Meus irmãos, para que nós possamos pregar apaixonadamente o Evangelho, nós temos que ter um encontro tremendo com o Senhor Jesus, temos que caminhar com Ele, viver com Ele, temos que ser apaixonados pela Tua Palavra. O que eu gosto desse texto também, do verso 13, é que diz que eram homens iletrados, não cultos, não conhecedores de muitas letras. E isso não precisa para pregar o Evangelho. O que precisa do Evangelho diante desses dois versos? No verso 8 precisa que você seja cheio do Espírito Santo. E no verso 13, precisa que você tenha uma caminhada com Jesus. Paulo começou a pregar o Senhor Jesus logo após a sua conversão. Mas ele teve uma conversão, um impacto, e ele sabia de quem ele estava falando. E eu prego a Cristo a quem eu perseguia, e eu o vi na estrada. Ele apareceu para mim. É isso que ele pregava. O que Paulo conhecia de Jesus? Duas coisas: dos crentes que ele perseguia. Eu prego aquele Deus da qual eu perseguia. E segundo, daquele Deus na qual me derrubou do cavalo, que eu ouvi a sua voz, e ele falou comigo. Era isso que ele pregava. E sei que Cristo ressuscitou, porque ele falou comigo, ele está vivo. É um Deus vivo. Ele pregou do que sabia, mas era uma pregação apaixonada, que nada impedia esse homem. Gente, o jovem apaixonado anda de metrô, anda de trem, vai para a casa da namorada debaixo de chuva, briga com o pai e com a mãe por causa de namorado, namorada, porque o jovem apaixonado faz tudo pelo namorado, pela namorada. E é como é fácil o jovem brigar com o pai e com a mãe por causa de namorado, né? Muitos na loucura até saem de casa e apronta e faz besteira. Quem me dera termos esta paixão por Cristo e pela obra do Senhor Jesus. Briga com quem for, no bom sentido e no mau sentido também. Faço tudo pelo Evangelho. Tudo. Faço tudo. Tudo faço pelo Evangelho. O que Paulo disse no primeiro texto, 1 Coríntios? Ah, irmão, poderoso, poderoso. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, e com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Amém? Você faz tudo por causa do Evangelho? Paulo era desprezível, era titica de galinha, servo inútil. E ele fazia de tudo por amor ao Evangelho. Você larga Faustão por causa do Evangelho?
Você larga o aniversário, uma festinha de um amigo, de um parente, por causa do Evangelho. Você larga a reunião de família por causa do Evangelho. Você trocaria de profissão, ou você trocaria de cidade por causa do Evangelho. Eu já ouvi determinadas igrejas que para fazer uma plantação de igreja, vários irmãos saem do conforto da sua casa, do seu trabalho, e se empenham em buscar um novo trabalho numa nova cidade, e 5, 6, 7 famílias de uma igreja maior se desloca para uma cidade menor, e lá começa uma obra, já com uma igreja com 5, 6, 7 famílias, mas de pessoas que estavam dispostas a largar família, profissão, e buscar uma nova profissão, lógico, mas numa nova cidade. Faço tudo por amor ao Evangelho. O quanto você é capaz de fazer pelo Evangelho? Você sabe o quanto você é capaz? Na mesma medida que você é apaixonado por Jesus. Ah, pastor, faz de novo aquela pergunta, se eu sou apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus? A sua paixão é medida pelo quanto você faz por Ele. Nem vou dizer que ninguém levantou a mão. Muito bem. Só é possível termos um evangelho apaixonado para quem é obediente ao Senhor. Porque se Deus mandar você ir ser desobediente, você não vai. Se Deus toca no teu coração, ore por essa mulher que está chorando ao seu lado, porque seu pai está enfermo no UTI, ore por ela. Eu não, tem vergonha? Até se contorce. Ora, rapaz. Fiz um propósito com Deus, porque eu já perdi muitas oportunidades dessas. Já ouvi Deus falar no meu coração muito. Comentei com a minha esposa. Falei, Dani, se daqui para frente eu errar, que eu erre. Talvez até por excesso ou por vontade, mas misericórdia, nunca mais quero pecar por omissão. Eu já fui um desse, que não vou falar não, vai que a pessoa não goste. Eu já fui um desse, e dentro do ministério ainda. Estou falando do que Deus está fazendo no meu coração de pouco tempo para cá. Eu não comecei o ministério com essa paixão não. Parece que os dias vão passando e minha paixão vai aumentando. E eu vejo que no começo eu deixava quieta nada. Tem que esperar o dia de um evento evangelístico. Aí você é encorajado pela multidão, né? E como eu disse, na abertura da escola dominical, muitas vezes você fala assim, não, mas eu já sou diácono, e o meu ministério é cuidar da igreja, receber os visitantes, achar um lugar para sentar, preparar as coisas na igreja. Este é o meu ministério. O meu ministério é tocar. Quanto tempo eu perdi de evangelização por causa da bateria? Porque sempre como músico, jovem, tocando na igreja, o meu ministério, deixa que os outros orem, deixa que os outros preguem. Eu já fiz a minha parte, já toquei durante o louvor, acabou o louvor, eu vou lá para o fundão da igreja. Depois vinham os diáconos correr atrás de nós. O que vocês estão fazendo aqui fora da igreja? Às vezes nós ficávamos até nas redondezas da igreja. Olha só, jovem é uma porcaria, tem hora, né? Povo rebelde é a juventude, uma benção. Gosto desse povo, mas tem hora que é rebelde, e eu já fui um deles. Por isso que eu falo com conhecimento de causa. É por aí. Então, meus irmãos, eu colocava assim, já fiz a minha parte. Já dei aula na escola dominical. Mas e se teu aluno estiver chorando enquanto você estiver dando aula por ele? O que você faz?
Mete a mão na cabeça dele e ora por ele. Se tiver endemoniado, amém. Expulsa. Não chama o pastor, não. Se no meio de crente, um professor de escola dominical não puder expulsar, né, um demônio, e nem orar por um choroso, misericórdia, renuncia ao cargo de professor agora. Irmãos, nós temos que ser obedientes a esse toque de Deus, esse, vai meu filho, e eu sei que você já desobedeceu tanto quanto eu, mas que hoje é noite de pedir perdão e se arrepender do Senhor. Nós temos que pregar apaixonadamente pela obra, mas primeiramente ter uma paixão, um amor tremendo por Cristo, um amor e uma paixão que nos leva à obediência e o arrependimento, porque pregar o Evangelho com a vida torta, sem santidade, não dá. Não dá para nós termos sucesso da evangelização se a nossa ficha estiver suja. Ah, pastor, mas todos nós somos pecadores, né? Eu sei, Deus sabe disso, o diabo também. Mas quanto mais você se santificar, quanto mais você se aproximar do Senhor, mais o Senhor sabe e mais o diabo sabe também. Lógico, quanto mais você se lambuza, o diabo sabe. Mas quanto mais você se lava, se limpa, busca, se arrepende, busca o Senhor, quanto menos coisa você colocar na sua ficha, o diabo também vai saber. E ele vai falar, aí a bronca é mais pesada. Primeiro, pregando o Evangelho apaixonado pelo Senhor Jesus. E segundo, pregando o Evangelho apaixonado pelas vidas. Ah lá. Apaixonadamente por vidas. Por que a gente fala vidas? Antigamente se falava muito pelas almas, né? Alma é coisa de alma penada, filme de fantasma, essas coisas, né? Mas não é alma penada, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos vida integralmente. Antigamente se evangelizava muito as almas. E o corpo que se dane, né? Pode continuar passando fome, pode continuar brigando com a mulher, com o marido. Sei lá, cheio dos problemas. Mas nós temos que entender uma vida como um todo. Se uma pessoa se converte, nós temos que cuidar de todos os assuntos que diz respeito à sua vida. Pregando o Evangelho apaixonado pelas vidas, amando o próximo. Abra suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27. Como eu posso pregar o Evangelho se eu não for apaixonado pelo meu irmão, pela minha irmã e principalmente pelos ímpios? Como assim, pastor? Orar e amar os inimigos? É por aí mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 27, diz assim para nós. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Está vendo como você tem que amar a Deus, a Cristo? Evangelização, se você não ama assim, de toda a tua força, alma, entendimento, isso aqui é integralidade. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, mas eu não estou me amando não, problema. Vamos conversar. Agenda, vamos conversar com o pastor. Se você não se ama, tem problema psíquico, emocional, espiritual nesse negócio aí. Não há quem não se ame. Não há quem não se ame. E se há quem não se ame, é problema. Porque a palavra de Deus, nós temos que amar o próximo. O padrão de amor é amar você mesmo. Porque se odiar a si mesmo fosse certo, suicídio não era pecado, né? Não era problema. Deixa para se matar. Não, não é assim. Isso é falta de amar a si mesmo. Isso é problema. Nós temos que nos amar. Amar o próximo. Meu irmão, se você não ama o teu próximo, e o nosso mundo continua piorando nesse aspecto. Nós já fomos mais comunitários. Mas nós estamos caminhando para uma humanidade, uma sociedade isolada.
tenho um monte de grupos no WhatsApp, amigos no Facebook. E eu perguntava uma vez para os jovens, quantos desses frequentam a sua casa? Trava para responder. Quantos desses oram por você? Quantos desses você ora por ele? E piorou. É um relacionamento muito fútil, sem conteúdo. Eu oro a Deus para que todos os seus amigos do WhatsApp, do seu Facebook, sejam frutos de relacionamentos pontuais, verdadeiros e saudáveis. Mas nós precisamos não só ter esses relacionamentos nos nossos aplicativos, mas nós precisamos amar essas pessoas. Tem alguém doente? Tem alguém passando mal? Amar o seu próximo. Ontem eu estive oficializando, fazendo um ofício funerário de um defunto que eu não conhecia, de uma família que também não conhecia. Pastor, mas você veio porque é tua obrigação, você é pastor, né? Você tem que fazer isso mesmo. Não. Dentro das minhas obrigações também tem minha liberdade de dizer sim ou não. Porém, é o amor pelo próximo. Por uma família triste, enlutada, em perder o seu pai, seu irmão. E nós fomos lá. Chegamos. Tive que descobrir quem são os parentes. O irmão de Doni que me fez o convite. Pastor, está precisando de alguém aqui que está sem pastor. Socorre nós. É um amigo do irmão de Doni, da dona Laura. E que já foi membro da nossa igreja lá na época do Onça. Na época que a roda era quadrada, né? Irmãos, vamos lá para abençoar, para amar aquela família. Porque no passado, essa pessoa conheceu a Jesus através da nossa igreja, através de uma ação social, através de uma ajuda da igreja no momento de dificuldade. E no momento agora, que esse foi se encontrar com o Senhor Jesus, porque se manteve fiel até a morte. A nossa igreja foi chamada e a gente teve que demonstrar o nosso amor por eles. Amar as vidas, as pessoas. Eu tenho certeza que isso ficou de testemunho para toda a família. Amar o próximo. Não só amar o seu irmão em Cristo, seus parentes, mas principalmente os ímpios, os pecadores. E às vezes eu gosto de ilustrar, amar o fedido. Que a gente gosta de amar só quem está cheirosinho, perfumadinho, bem arrumadinho. Irmãos, como Paulo fala, não é para se engrandecer, eu também não, mas eu tenho uma certa facilidade de abraçar o fedido. Eu abraço com uma alegria. Já sentei com o mendigo na rua para conversar. E com o braço no ombro dele. Vamos papear, vamos conversar. Para abraçar um fedido é rapidinho. Tem problema. Você tem essa facilidade? Se não, pede ao Senhor. Você tem facilidade de amar o diferente? Porque isso é amar o próximo. Não amar só os crentes, mas os ímpios. Para que o povo saiba, esses ímpios, que somos do Senhor, que Cristo é o Senhor e Salvador. Nós precisamos amar. E nos amar também. Não é o assunto de hoje, mas se a igreja não se amar, aí ficou mais difícil. Se a igreja vive de pancadaria, disputa, briga de poder, briga disso, daquilo, outro, briga por onde fica isso, onde fica aquilo, que eu não gostei da música, o outro gostou, o outro falou isso, o outro falou aquilo, e brigas internas da igreja, falta de amor, não só um ao outro, e no assunto anterior, falta de amor a Cristo, senão não vamos para frente, pregando
com amor as vidas. Pregando com amor as vidas. Quero já concluir ilustrando uma história que talvez você já tenha lido em algum site, algum lugar, porque a gente buscou fontes também que você talvez conheça. Mas tem uma história que fala o último converso de John Harper. Quem é John Harper? Um pastor que estava dentro do navio Titanic. Alguém já viu essa história? Um pastor. E que foi náufrago quando o Titanic afundou. E ele ficou boiando ali, se agarrando em umas das tábuas. Encontrou muitos corpos, mas encontrou um homem que também buscava salvar a vida, agarrado em uma madeira, uma tábua, uma porta e alguma coisa. E John Harper foi indagado e conversou com aquele homem. E disse: homem, você está salvo? Gritou John Harper. Não, não estou. Foi a resposta daquele homem. E ele respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo. As águas e as ondas afastaram aqueles dois homens. Mas com o acalmar, as horas indo, muitas horas por ali, eles dois se encontraram de novo. E perguntou: homem, você já está salvo? Ele disse: não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa história é titulada O Último Converso de John Harper, porque esse homem se converteu, virou um cristão, mas John Harper morreu, não suportou ficar nas águas frias do norte. Por isso, foi a sua última pregação. Esse homem não perdeu a oportunidade. Esse homem estava apaixonado por Cristo até o fim, nos últimos instantes. Nós temos que pregar o Evangelho apaixonadamente. E nós temos que ter compaixão das vidas. Porque John Harper não estava preocupado com a sua, mas do outro. Ele estava amando a vida daquele que ele não conhecia, mas estava do seu lado, era um próximo. E como John Harper pensou, ele pode morrer, mas que morra com Cristo. A minha já está garantida. O meu passaporte celestial está garantido. Eu não sei o dele, por isso eu vou pregar. Eu posso morrer com Cristo. E foi o que aconteceu. Mas John Harper não viu a conversão daquele homem, que deixou essa história chegar até nós. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decidir por Cristo, mas também é dia de tomar uma decisão por ser mais e mais apaixonados por Jesus. É tempo de nos santificarmos, é tempo de abrirmos a boca e falar a tempo e fora de tempo, é tempo de sermos cheios do Espírito Santo, é tempo do amor de Deus fluir através de nós. Nós temos uma promessa: de ti fluirão rios de água viva, amém? De ti fluirão rios de água viva. Mas o que é um rio que flui? É um rio que vem, passa por mim, com essa água viva e poderosa, e continue o seu fluxo do rio. O texto que o Senhor Jesus diz para nós em João, não é: e você será uma poça de água podre, fétida. Porque a poça é parada, né? Uma lagoa podre de água parada.
Em ti fluirá rios de água viva. Passa por você. E não água parada, uma lagoa fedida. Talvez porque que você não está apaixonado por Cristo. Porque está mais parecido com lagoa podre do que com rios de águas puras, de águas vivas. Apaixone-se por Cristo e pregue o Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele, porque se também você não tem essa água viva em você, não tem como deixar fluir coisa boa de lagoa fedida. Não tem como beber água e passar água para frente.